E aí, galera, eu sou o Cauã. Eu sou o Enzo. E eu sou o João. A gente é aluno do Colégio de Aplicação e a gente está aqui fazendo um podcast para ensinar vocês ou complementar um pouco o que vocês entendem sobre a globalização como perversidade. Bom, antes de começar, a gente precisa entender que existem três tipos de globalização: a como fábula, como perversidade e um outro tipo de globalização. Só que a única que a gente vai abordar hoje é a como perversidade, porque seria como o mundo hoje em dia. O que É a é mais e o que... comum. Exatamente. Tá, e para explicar melhor sobre ela é uma globalização que não traz nada menos que a realidade que a gente vive. Ou seja, muito desemprego, pobreza, morte, qualidade de educação cada vez mais baixa, inúmeras guerras e principalmente os países ricos preocupando cada vez mais consigo mesmo. Está presente nela uma grande desigualdade social. Assim contaminando cada vez mais a população, né? E, consequentemente, eles deixam esse sistema cada vez mais difícil de ser extinto. Por isso, muitos denominam este modo de globalização como algo perverso, que não é nada menos do que ela realmente é, né? E eles utilizam quaisquer modos e meios para conseguir obter um fim desejado. A gente pode dar alguns exemplos desse tipo de globalização. Um deles foi uma das privatizações mais conhecidas, uma que aconteceu em Cochabamba, na Bolívia, em 2000, quando o governo foi pressionado pelo Banco Mundial e pelo FMI para privatizar a água. Essa ação gerou um grande protesto, onde ocorreram mortes, agressões e muita pressão social. O governo, no fim, desprivatizou e deixou essa ideia de lado. Porém, mesmo assim, ocorreu fatalidades, né? Outros exemplos que a gente pode dar foi a privatização do gás e do petróleo em La Paz em 2003, ou a privatização e abertura da economia em Buenos Aires em 2001. Para a gente poder explicar um pouco melhor o porquê dessas ações, a gente tem que entender que aqui no mundo que a gente vive, a riqueza se concentra na mão de poucos e a pobreza se dissemina. O modo capitalista que a gente é muito presente, está sempre evoluindo e se adaptando com as condições de cada época, fazendo que a gente fique cada vez mais difícil construir laços de solidariedade coletiva, afastando mais as classes sociais. E a gente não para por aí. Outra coisa que está relacionada bastante com a globalização é o Consenso de Washington, que começou quando os países pobres tiveram que enfrentar uma independência econômica. Isso fez com que eles precisassem de dinheiro para se manter, já que agora eles não tinham o apoio dos outros países. E com todo o empréstimo que eles pediram, eles começaram a ficar sem dinheiro para pagar, obviamente. E com todo o empréstimo que pediram, começaram a ficar sem dinheiro para pagar o que deviam, já que além de ser algo muito caro, os juros eram muito altos. E aí que entra o Consenso de Washington, que foi um acordo de vários países ricos para tentar achar um jeito de fazer os países pobres pagarem as dívidas. Na época, eles pensaram em aumentar os impostos, as dívidas e privatizar as estatais desses países. O foco foi na América Latina. Então, estudando mais a fundo a globalização, a gente pode chegar à conclusão que qualquer tipo de globalização vai ter os seus defeitos e as suas coisas boas. E é impossível ela ser um dia perfeita a todos os olhos. Mas é algo que a gente sempre pode tentar melhorar e construir um mundo melhor para se viver. Mas parece que sempre que a gente tenta fazer isso, melhorar, né, o modo de globalização, conforme a gente avança, isso fica cada vez mais difícil. As classes se tornam cada vez mais distantes umas das outras. E uma das coisas que influenciam a isso ficar cada vez mais difícil é diversas empresas do mundo atualmente se aproveitarem das péssimas condições de trabalho em países asiáticos, devido às péssimas fiscalizações dentro das fábricas, porque lá eles exploram muito seus trabalhadores, oferecendo quantias muito pequenas de dinheiro para trabalhos desumanos. E por isso várias outras empresas do mundo afora têm sedes nesses países. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E, querendo ou não, a gente vai ter que conviver assim. E você, o que você acha que dá para fazer para tornar esse mundo melhor? Bom, esse foi o nosso podcast. Tomara que você tenha aprendido algo a mais com a gente. Valeu! Obrigado pela atenção. Valeu! Valeu, galera!